Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal. Por favor, deixe seu like se você gostar do vídeo, se inscreva no canal também, tá? Peço, se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal para me agradar aí, para me motivar a continuar sempre postando vídeos aqui nesse canal. O canal tá de pé até hoje, graças a todos vocês, meus inscritos, considero todos vocês uma família, certo? E é isso, galera, que o Criador abençoe a vida de cada um de vocês. Então vamos lá, hoje eu quero, como prometido, começar aqui com a parte 10 da nossa série Tormento Eterno no Inferno Não Existe. Eu sei que já tá até chato de ter que ouvir eu falar isso, né? Mas faz parte, né? É a série aí que eu tô fazendo, tô gostando muito de fazer, tô vendo que tem gente aí que tá gostando, talvez outras não, né? Claro, né? A gente não vai agradar todo mundo. Tem gente gostando, tem outras não, porque tem pessoas que têm um ponto de vista diferente. Como eu falei pra vocês, eu durante boa parte da minha vida eu acreditei também nessa doutrina de que haveriam pessoas sofrendo eternamente no inferno e esse processo de tormento, de sofrimento não ia acabar nunca, ia ser pra sempre. Ninguém consegue mensurar esse tipo de coisa. Ninguém sobrevive a um lago de fogo. Tudo que cai num lago de fogo e é lançado lá é pulverizado, tá entendendo? Vira vapor, acaba, tá entendendo? Bom, então vocês podem ver que é algo que está fora da nossa realidade, fora da nossa capacidade de compreensão, da nossa percepção. Por quê? Porque ninguém aguentaria esse tempo todo queimando num lago de fogo. Você não aguenta um dia lá, eu também não aguento um dia, nós não aguentamos um dia lá. Imagina uma eternidade queimando num lago de fogo físico. Então hoje não creio mais dessa forma, penso que é equivocada essa ideia. E tô falando isso já há 10 vídeos, né? Com esse é o 10º vídeo. Né? Eu não sei quantos vídeos a série vai durar, ainda tô estudando, ainda tô pegando conteúdo para continuar fazendo os vídeos. É muito extensa essa questão, galera. Por isso que eu falei, esse vídeo, eu não essa série, melhor dizendo, eu não sei quando que ela vai acabar, eu não sei quantos vídeos vai durar. Talvez eu possa estar aqui fazendo o 30º vídeo, no vídeo 30, no 30 e pouco, e a série ainda tá de pé, né? São coisas que eu vou vendo, que eu vou pegando conhecimento e vou trazendo aqui no canal, certo? E é isso, galera. Vamos lá, vamos para a parte mais técnica aqui. Bom, então vamos lá, olha lá. Mateus capítulo 25, versículo 46. Ele fala de um tormento? Será que esse versículo, essa passagem, ela fala de algum tipo de tormento eterno? Vamos lá, vamos ver. Então o texto diz o seguinte, ó: irão eles para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Ah, tá vendo aí, Lucas? Tá vendo como você foi refutado pelo versículo? O versículo tá falando castigo eterno. É, realmente, eu concordo. Aqui tá falando castigo eterno. Mas o que significa esse castigo eterno? Será que isso aqui está se referindo a um tormento, um processo de tormento eterno? Ou esse castigo eterno aqui tem a ver, na verdade, com o efeito? Tá entendendo? Ou seja, esse versículo aqui ele pode não estar se referindo a um tormento, um lugar de tormento eterno, mas ele pode estar, na verdade, se referindo ao processo da segunda morte que será eterna. Tá entendendo? A morte eterna é algo definitivo, você morreu e pronto, aquela morte ali ela durou, o efeito dela foi eterno. Tá entendendo? Você não tá morrendo sempre. Dizer que a pessoa vai ser atormentada é dizer que a segunda morte então ela é eterna. Ela vai durar para sempre a segunda morte e não é algo definitivo. Da mesma forma que na salvação, o justo que é glorificado, ele não está num processo constante de glorificação, ele é glorificado uma vez e esse processo de glorificação, o efeito dele é eterno. Não tem a ver com o processo, mas sim com o efeito, a causa. É a mesma coisa na questão da condenação, a segunda morte, a morte da alma. A segunda morte significa a morte definitiva, ou seja, você morreu, foi aniquilado no lago de fogo, ali é a segunda morte. Não tem nada mais além daquilo. Acaba ali a existência do ímpio. Tá entendendo? Bom, aí o que acontece? Vamos prestar atenção aqui num detalhe. Aqui está o versículo em grego. Essa palavra kolassin, ela está se referindo ao castigo. E essa palavra aqui, ó, aionion, significa eterno. Então a gente vê essa palavra se repetindo 2 vezes, né? Vida eterna e o contraste castigo eterno, que seria a morte eterna. Então tá aqui a palavra zoen, né? Aionion. Zoen significa vida, mas não é a vida terrena, está se referindo à vida, no caso, num sentido espiritual, né? A vida eterna, que é o que os justos em tese terão quando forem glorificados. Serão glorificados uma vez e a consequência disso é que eles serão glorificados eternamente. Mas eles não vão passar por um processo eterno de glorificação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É basicamente isso.
Então tá aqui o versículo claro deixando, o versículo grego aqui deixando claro. Então aqui a gente tem a concordância de Strong, ó. Significado de colassim, tá aqui, correção, punição ou penalidade, né? Os significados mais próximos dessa palavra do grego, né? Se o Messias fosse usar uma palavra se referindo a tormento, ele teria que usar uma outra palavra, e não essa daqui que está no texto, certo? Pois bem. Bom, é o seguinte. Portanto, então, uma tradução mais plausível do verso seria o que? Uma punição eterna, como traduz a versão King James. Everlasting punishment, em inglês, que traduzido seria isso mesmo, punição eterna. E não tormento eterno, ou seja, punição é uma coisa, tormento é outro. Tá entendendo? Por exemplo, um criminoso, quando ele comete um crime, ele assalta um banco, ele assassina uma pessoa, o cara comete um crime, né? Tô dando aqui um exemplo. Esse cara, ele vai ser punido, tá entendendo? Aí o que acontece? Às vezes a morte também é uma maneira de punição. Por exemplo, a questão da pena de morte. A pena de morte é um processo de punição, né? Tá entendendo? É um meio que é usado para punir criminosos, né? Isso judicialmente. Então vocês podem ver que tanto de acordo com a lei dos homens quanto de acordo com a lei do Criador, vai haver um tipo de punição. A morte, no caso, a segunda morte, a segunda morte, que é a morte eterna, no caso a morte da alma, ela significa isso. Tá entendendo? Um tipo de punição também. Mas claro que vai ter a punição no Guiena também, como eu falei anteriormente nos últimos vídeos. Então é o seguinte, ó, continuando aqui. Se o Messias quisesse passar a ideia de tormento como creem os imortalistas, ele teria feito uso da palavra grega bassanos. Ou seja, bassanos, se ele usasse essa palavra, aí ele estaria se referindo a tormento. Tá entendendo? Que não é o caso, ó. Significa exatamente tortura, tormento ou dores agudas. Bom, então, de acordo com esse mesmo léxico da concordância de Strong, certo? Porém, a punição que o texto se refere não está no sentido de tormento. A palavra que deveria ser usada deveria ser o quê? Bassanos e não colassim, como está ali no texto que a gente viu. Ora, a pena de morte, como eu falei anteriormente, a pena de morte, como está aqui, também é uma punição. Quando alguém é condenado à pena de morte, isso de modo algum deixa de ser uma punição a ele. Se não é uma punição, o que mais seria? É evidente que punir alguém não implica necessariamente fazer que este alguém seja atormentado. Tá entendendo? Ou seja, aqui está deixando muito bem claro o que eu estou querendo expressar. Pois a morte também é tratada, tanto pelo Criador como pelos homens, como sendo uma punição, uma penalidade, conhecida como pena de morte. Ou seja, o cara não vai estar ali no processo eterno de sofrimento. Ele vai morrer e vai deixar de existir. É algo definitivo. Percebe? Bom, então vamos lá. Sendo assim, o sentido do texto não seria de tormento eterno, mas de morte eterna no caso. O texto estaria contrastando aqueles que iriam para a morte eterna com aqueles que iriam para a vida eterna, ou seja, um contraste entre os que vão participar da vida eterna e os que irão participar da morte eterna, como a Bíblia faz frequentemente, e tá aqui, ó, todos esses versículos provando isso, e não contrastando vida eterna e tormento eterno, que não possui apoio bíblico. Ou seja, essa crença de tormento eterno, já falei, ela é uma crença equivocada. Por que eu digo que ela é uma crença? Porque é apenas uma narrativa que é usado maldosamente para pôr as pessoas numa frequência do medo, com aquele discurso de punição, de inferno e não sei o que, e manter as pessoas aprisionadas ali naqueles sistemas religiosos manipuladores desses caras aí, né? Que promovem essas doutrinas. Tá entendendo? É uma coisa que foi usado grandemente pela Igreja Católica, muitas igrejas evangélicas e doutrinas teológicas que são ensinadas em igrejas e templos aí religiosos, né? Evangélicos, cristãos no caso, eles também acreditam nisso, tá entendendo? E é uma coisa que eu acreditei durante boa parte da minha vida, tá entendendo? Isso é algo que está inserido até na nossa cultura. Mas hoje eu percebo que eu estive equivocado. Esse canal não é um canal que eu promovo dogma. Aqui eu falo de Bíblia porque é minha fé. Mas se eu for falar de ciência, eu não vou usar a Bíblia ou a minha fé. Se eu for discutir sobre ciência, eu vou falar, eu vou trabalhar, tá entendendo? Assuntos aqui, coisas que eu penso dentro do ponto de vista científico, né? Porque é o que eu acho mais honesto se fazer. Mas aqui eu tô tratando de questões bíblicas. Aqui tá a minha fé envolvida, tá entendendo?
Aqui a gente não tá falando de ciência, que é uma coisa mais racional. Aqui a gente tá falando de fé mesmo, de coisas bíblicas, coisas que a gente acredita. Então eu penso estar equivocado nesse pensamento. Sei que para muitos é duro aceitar essa realidade. Para muitos é uma coisa que, caramba, as pessoas já nasceram e cresceram com esses pontos de vista. Já cresceram com essa perspectiva, com essa visão sobre as coisas. Então às vezes fica difícil de se apegar de certas ideias. Mas esse canal não é um canal que eu promovo dogma, eu promovo o raciocínio. Eu promovo o questionamento. Eu gosto de botar o meu público aqui para pensar. Esse canal foi sempre criado em torno disso, em função disso. Tá entendendo? Fazer as pessoas pensarem sobre as coisas, né? Que o mundo pode não ser como a gente acha que é muitas das vezes, as coisas, né? Nem sempre as coisas são como nós gostaríamos que fossem. Tá entendendo? Então eu acho muito honesto eu vir aqui e tentar corrigir uma informação que eu passei no passado. Tá entendendo? Isso é uma coisa que eu tô totalmente aberto a fazer e todo mundo também tá aberto a fazer. Todo mundo tá sujeito a isso. Você acreditar em algo e depois do tempo descobrir que aquilo que você não acreditava. Aquilo que você acreditava, você vê no futuro que, caramba, pô, possivelmente eu estou errado, possivelmente eu posso estar errado sobre isso, sobre aquilo. Então você vai mudando suas ideias, vai mudando algumas opiniões, conceitos que você tem sobre algumas coisas. Isso é totalmente normal, galera. Nós somos buscadores da verdade, não somos? Então, se somos buscadores da verdade, a gente deve o quê? Devemos, então, reconhecer quando estivermos errados e jogar limpo e dizer, ó, galera, pessoal, tô aqui, ó, eu posso fazer isso, chegar aqui no canal e falar, ó, pessoal, tô equivocado sobre isso, aquilo, e vou mudar meu ponto de vista, tá entendendo? Eu não sou dono da verdade, então eu reconheço, eu tenho humildade de reconhecer que eu posso estar errado e aceitar a realidade como ela é. Então, não devemos nos apegar a crenças, muitas das vezes, e ideias e conceitos, cegamente sem saber o que está por trás, tá entendendo? A gente não pode também ser negacionista das coisas, galera. Pensem, tá entendendo? Tá entendendo? Vocês também não precisam concordar com 100% de tudo que eu falo. Se é para confiar em alguém, eu recomendo que você confie apenas no Criador dos céus e da terra, no Todo-Poderoso e no Filho dele, Jesus Cristo, cujo nome hebraico, creio eu, seja Yahushua HaMashiach, tá? É uma coisa que eu acredito, é minha fé. Tá entendendo? Eu deixo muito bem claro, é minha fé. Mas se você também não quiser, você não precisa fazer isso. Se você é um ateu que está assistindo meus vídeos e quiser continuar sendo ateu, pode continuar sendo ateu. Se você faz parte de uma outra religião, se você é hinduísta, cara, continue sendo hinduísta. Se você é católico, continue sendo católico. Se você é budista, continue sendo budista. Se você é espiritista, cara, continue sendo. Tá entendendo? E é isso. E o canal aqui, tá entendendo? É pra isso. São pra pessoas que gostam de pensar, tá entendendo? O meu canal não é restrito a um grupo de pessoas. O meu canal ele não faz acepção de pessoas. Então qualquer pessoa, seja terraplanista, globista, seja pessoas que imortalistas ou mortalistas, né? Pessoas que acreditam que o inferno é eterno ou não e que vão pro céu ou não, cara, aqui é bem-vindo todo tipo de pessoas, tá entendendo? Não faça acepção de ninguém. O Messias, ele não fez acepção de ninguém. O Criador, ele não faz acepção de ninguém. Então, acho justo estar aqui esclarecendo essas coisas, certo? Então, como eu falei, galera, eu gosto de vir aqui no canal jogar limpo com vocês, meus inscritos, sobre as coisas. Então eu já tô deixando claro aqui, já tô avisando que sim, se eu ver que eu estou equivocado em alguma coisa, eu posso corrigir alguma informação. É o que eu estou fazendo aqui nessa série, colocando aqui, fazendo a série sobre um assunto interessante pra vocês. É uma coisa que todos deveriam ver, avaliar, raciocinar e depois chegar à sua conclusão, certo? Bom, vou continuar falando mais sobre essas e outras, tá? Eu vou voltar com a parte 11, próximo vídeo. A gente vai conferir todos esses versículos bíblicos aqui, certo? E daí a gente vai ver o seguinte, vai ver que a Bíblia ela fala muita coisa interessante e provar aqui pra vocês que a Bíblia que tá falando a verdade e não eu. É eu que estou validando a Bíblia, não é a Bíblia que tá validando a minha palavra. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um ser humano como você, comedor de arroz e feijão como você que tá assistindo esse vídeo. Tô aqui, eu sou um cara aqui no meu canalzinho, humilde, dando minha opinião, certo? Sem desrespeitar ninguém, nem falar mal de ninguém. E é isso, espero que todos tenham gostado, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela presença, pela paciência, pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais. Até a parte 11.